Olá, pessoal. Queria agradecer a todas e todos que nos acompanham em mais esse webinar. Hoje nós vamos falar sobre as novas tecnologias e os impactos jurídicos. É um bate-papo, então, com pessoas da área de tecnologia, da área de IT, né, de inteligência, de novas ideias de inovação. Nós temos hoje presentes 3 convidados, enfim, todos são de casa. O Daniel Stivelberg, que é da Brascom, né? Vai falar um pouquinho do mercado, vai nos contar um pouco da sua experiência. O Davi, que é da Spacecom, então trabalha numa empresa de alta tecnologia, bem bacana. Temos também o Thiago, que é do BlueJack, que é um hub de inovação, e eu venho participar aqui trazendo um pouquinho do lado jurídico. Eu sou sócio do Trajano Neto e Passionica Advogados, sou Gabriel Schumann. Então, acho que antes da gente começar, acho que cada um podia se apresentar um pouco mais, contar um pouco o que está vendo dessas inovações. Estamos também em tempos de Covid, está na moda falar isso, né? Enfim, acho que podemos tentar fazer a rodada em ordem alfabética. Daniel, então, o que você conta para a gente? Obrigado, Schumann. É um prazer estar aqui no webinar. Eu cumprimento aí os colegas, o Davi, o Thiago, o Leonardo. Bem, eu acho que é relevante falar um pouquinho da Brascom, né, a entidade que eu estou representando aqui. Eu tenho um chart aqui, se você me permite, professor Schumann, fazer o compartilhamento aqui da tela. Não, tá travado, não tem problema. Mas só para explicar, a gente representa como Brascom 82 grupos empresariais, que são empresas que atuam nesse segmento de tecnologia da informação e comunicação. São aquelas empresas que habilitam o que a gente tem chamado de quarta revolução industrial, enfim, todas aquelas questões de transformação digital. Tá? Dentro da Brascom, a gente tem empresas que atuam nos subsetores de hardware, nos subsetores de software, serviços de TI e na parte de infraestrutura de conectividade, que é telecom. Né? Então, assim, são empresas de bastante relevo econômico, são empresas que trazem aí inovações bastante importantes, inclusive que habilitam essa videoconferência, né, que a gente está podendo dialogar e levar informações para o público. Enfim, são empresas que estão aí no protagonismo da transformação digital. Tá? Apenas a título de exemplo, a gente gosta de citar algumas empresas. Se eu pudesse compartilhar a tela, eu ia mostrar aqui o chart, mas eu vou citá-las para vocês tangibilizarem um pouquinho. A gente tem empresas colaboradoras. Oi. Já dá para fazer. Tenta de volta, por gentileza, que o Tá. Léo já nos ajudou. Fechou. Maravilha. Aqui. Obrigado, Bom, obrigado. Conseguem Obrigado, ver? Léo. Ainda bem que tem alguém de TI aqui na live, né? Vocês conseguem ver? Sim. Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, esse é o ecossistema da Brascom. Esse aqui são é o nosso cartão de visita. Então, você tem empresas de infraestrutura de conectividade, exemplo da Embratel aqui embaixo, Algar e Telefônica, né, aqui na categoria de efetivo. Empresas de software e serviços, a exemplo de IBM, Microsoft e TOTOS, uma empresa nacional que é multinacional. Aplicações e plataformas como a Uber e a Amazon, né? Empresas de hardware, a exemplo da Dell, Apple, que também é serviço e cloud. Enfim, você tem uma representatividade bem interessante. Tá? Eu vou passar um pouco rápido nessa parte introdutória e, Schumann, eu passo a palavra para ti. Tá? Só para contextualizar ainda o macro setor de tecnologia da informação e comunicação, eu acho que é importante a gente entender do que a gente está falando, que fenômeno econômico é esse, né? O que está por detrás para a gente poder entrar naquela questão dos impactos jurídicos. Né? Hoje, esse macro setor ele representa 6,8% do PIB. Né? Se você perceber aqui, é bastante relevante do ponto de vista de produção, que é 494 bilhões de reais. Isso é Brasil, tá? E é 1,5 milhão de trabalhadores, assim, trabalhadores de alta longevidade educacional, trabalhadores com remuneração média 3 vezes acima da média nacional, se for um trabalhador do setor de desenvolvimento de softwares e serviços, tá? Aqui é o total, essa coluna ela mostra o total da produção, tá? Mas ela é dobrada em outras 3 colunas, então se você somar a produção das outras 3 colunas aqui, vai dar o total da coluna verde, tá? É assim que faz a leitura desse chart aqui, ok? TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, tem in-house, é toda a tecnologia da informação que é produzida dentro das empresas que não tem por objetivo social fazer TI, um exemplo, bancos, tá? E telecom é o setor de infraestrutura de conectividade banda larga, tá? Schumann, você me controla porque eu vou falar só de mais 2 charts e já vou deixar para você a palavra, tá? Tranquilo. É importante a gente entender um pouquinho a questão das características
dos fenômenos da economia intangível, né? Porque essas empresas elas fazem emergir justamente aquilo que a gente chama de economia intangível, os ativos intangíveis. Né? Nos países desenvolvidos, esse tipo de investimento vai representar 2/3 de toda a economia em 10 anos. Tá? Por que isso é importante? Porque os ativos intangíveis eles reclamam regulações diferentes por suas próprias naturezas. Eles são escaláveis, eles têm efeitos de rede, eles são subsidiários, tem um efeito spillover, né, que é aquele efeito transbordamento, e eles são sinérgicos, né? Por exemplo, a escalabilidade, ela é uma reprodução ilimitada do ativo, que pode ser uma propriedade intelectual, o padrão de uma cadeia uma cadeia de fast food, ou, por exemplo, a linguagem de programação no software, né? Ela é ilimitadamente escalável. Ele tem efeitos de rede, porque quanto mais utiliza o ativo, mais valor ele tem. Por exemplo, Uber e Airbnb. Eles são subsidiários porque, se você desconectar o ativo daquela sua operação principal, ele tende a perder valor ou é difícil você mensurar no mercado. Aí você vai ter impactos em concessão de crédito, vai ter impacto em regulação de open bank, enfim, várias questões. Spillovers, uma tecnologia dificilmente ela é salvaguarda, né? Você precisa ter regulações muito específicas de propriedade intelectual para que aquela tecnologia não seja usada por um terceiro de forma ilícita, né? A gente tem casos, por exemplo, do design do iPhone, que na verdade representou uma grande motivação para os concorrentes adaptarem seus próprios designs parecidos com o próprio iPhone, né? E é difícil você dizer que se houve ou não uma pirataria, então isso vai transbordando, né? E sinergia, que é basicamente a congregação de vários ativos intangíveis gera mais valor. Um exemplo que a gente gosta de dar é a plataforma do Google, né? O buscador, né, o search engine do Google, ele é muito relevante na medida que ele começa a aglutinar serviços, como, por exemplo, passagens aéreas, vendas de passagens aéreas, marketplace, hotéis, enfim. Tudo isso tem impacto em regulações de competitividade e concorrenciais também, tá? Então, esse é o panorama, a tipologia do segmento. Tá? E para concluir aqui essa minha primeira parte, e aí eu já passo a palavra, explicar o principal ativo intangível que esse macrosetor faz emergir, né? Que é dados. Dados hoje é o principal ativo do ponto de vista econômico. A gente teve um crescimento de 2014, de 1980 a 2014, da ordem de 45 vezes, sendo que a maior parte desse crescimento foi nos últimos 10, 15 anos, né? O fluxo global de dados, que é basicamente esse gráfico aqui, ele já mostra que o crescimento do fluxo global de dados é superior a finanças e comércio. Tá? Isso é bastante. E a gente está falando aqui, vou mostrar esse gráfico rápido, de 400 exabytes até 2022, ou seja, o fluxo de informações global, e Brasil, etc., vai representar a medida de informação de um 1 seguido de 18 zeros. Né? É muita informação. E como que você regula isso? Como que você começa a normar esses novos fatos econômicos? Eu acho que essa é a questão que a gente pode discutir aqui. E aí, passar aqui só para as tecnologias de transformação digital e depois eu bato um papo com vocês sobre elas. Eu passo a palavra para você, Schumann. Vou tirar a tela aqui. Tá? Show. Cara, muito legal, Daniel. Obrigado aí. Deu um panorama bacana de conectividade, de SaaS, né? De Software as a Service, Spillover, trouxe aí bastante coisa, tá fazendo propaganda até da caneca ali, bacana também, mas brincadeiras à parte, essa ideia de uma conversa de tecnologia e direito é bem por aí, né? A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, que falava isso com o Thiago do Blue Jack, que a tecnologia trouxe muita novidade para o direito, né? Quer dizer, agora a gente está em quarentena e está atendendo o Brasil inteiro, a gente consegue trabalhar em tempo real, a gente sabe o que está acontecendo em outros países em termos jurídicos, e consegue acompanhar decisões, a gente lê as decisões, por exemplo, para a LGPD, a gente está usando o benchmark da GDPR, a gente consegue olhar o que acontece na Europa em tempo real, então saiu uma decisão agora da autoridade portuguesa, a gente no dia seguinte já estava discutindo em aula, então é muito legal. Por outro lado, a tecnologia também nos coloca novas questões, como você trouxe, né? Quer dizer, quais são os limites, tem contrafação, não tem, o limite da utilização de uma marca, enfim, muito bacana. Davi, quer contar um pouco da tua experiência, quer trazer alguma questão, quer se apresentar, de repente, complementar, e depois o Thiago, estamos seguindo aí uma ordem alfabética, para ficar mais tranquilo. Conta então, Davi. Legal. Primeiro quero agradecer aí ao Schumann pelo convite, né?
digo oi aí, boa tarde aos meus colegas aí, né, Thiago, Daniel, tá, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo sobre novas tecnologias, né. Nos dias de hoje, que a gente está vivendo, essa pandemia tem sido um pouco complicada para a área de infraestrutura de TI, né, porque a gente está realmente pondo em prática vezes 2, vezes 3, todo o nosso conhecimento e toda a nossa capacidade para poder atender, né, aos nossos clientes internos e aos nossos clientes externos. Aqui na SpaceCom, né, principalmente, a gente tem essa questão da segurança da informação muito forte, pelo segmento que a gente trabalha, que é a segurança pública. E assim, a gente tem dependido bastante das novas tecnologias, né? VPN, que não é tão novo, mas a gente está usando bastante, Firewall Next Generation, criptografias de dados N, né, que a gente está usando. Enfim, toda uma cadeia de segurança para que nenhum dado interno da empresa vaze ou para que nenhum ataque ocorra durante essa pandemia, né? A gente tem um volume muito grande de dados, né, na nossa base, e é um desafio fazer essa gestão durante esse tempo, né? E eu acho que é isso, eu acho que eu vou conversar um pouco mais com vocês em relação a essas novas tecnologias, essas experiências que eu estou tendo, né, com o Covid-19, né, nosso isolamento aí nas nossas capitais, né, e mais ou menos isso aí, Schumann. Boa. Thiago, obrigado, Davi, interessante. Então aí as várias pontes que nem a gente falou, né? É muito legal a gente ver como tem diferentes papéis, né? Meio que nem futebol, né? Então a gente tem as diferentes posições aí, cada um faz uma contribuição diferente, né? Essa parte a gente tem visto isso muito, como é interessante, né? Sentar e entender os produtos da TI, ou as ideias do quem está fazendo o desenvolvimento para poder fazer já uma solução jurídica integrada, por um lado, e de outro, como na verdade é uma linguagem, né? Que nem o Daniel já chegou trazendo uma série de questões, você já trouxe aí a questão das proteções, agora a gente está aprendendo uma nova linguagem, né? Vocês brincam que os advogados falam juridiquês, mas vocês falam também TI, né? Falam uma língua de vocês aí cheia de bits e bytes. Thiago, fale aí, conte pra gente do BlueJack um pouquinho e conte o que você está sentindo de tecnologias aí. Legal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer aí estar participando dessa conversa com meus colegas. Bom, eu sou Head de Inovação do BlueJack. Nós somos um hub de inovação para o mercado jurídico. E aí eu sou formado em tecnologia, eu tenho experiência aí de 20 anos na área de tecnologia, já trabalhei em várias empresas. E agora a gente montou o hub justamente para fazer essa conversa funcionar melhor, né? Então, os advogados trazem o juridiquês e eu faço a tradução para o techniquês. E aí é como a gente tem trabalhado por lá. E aí a nossa ideia é ter um programa de aceleração para legal techs, né? Então as startups da área do direito, uma outra frente para trazer soluções para os escritórios e para os departamentos jurídicos das empresas, uma outra frente de estudos, assim, a gente está promovendo cursos e treinamento e tal para justamente capacitar esse mercado jurídico para essa onda de inovação. E aí, com todo esse movimento, né, da Covid, eu recebi, acho que o pessoal já deve ter recebido, né, nesses grupos de WhatsApp, falando quem que impulsionou a transformação digital na sua empresa? Foi o CIO, o CTO ou foi o Covid? Então, tipo, todas as áreas, em todos os mercados, durante essa crise, durante essa pandemia, foram meio que forçados na marra a implantar a transformação digital de alguma maneira, né? Então, implantar o home office para os seus funcionários, porque é o único jeito de trabalhar, ter jeitos diferentes de atender o cliente, porque eu não posso estar ali pessoalmente com esse cliente, né? Então, isso gera uma série de desafios, não só para o mercado jurídico, mas acho que para todas as empresas de todas as áreas que estão tendo que se reinventar, né? Então, acho que a
a palavra de ordem agora é se reinventar. Vamos aí falar um pouco sobre inovação, sobre tecnologia e como é que tudo isso está impactando o mercado jurídico. Show. Obrigado, Thiago. Bacana. Como eu falei, né, acho que a gente tem aí versões diferentes dessa interface de direito e tecnologia, né? Várias plataformas diferentes, várias pegadas diferentes, né? A gente não pegar e falar com tecnologia como sendo uma coisa só. Todo mundo já falou um pouquinho. Acho que a gente podia falar um pouco de perguntas, né? Eu acho que a gente podia pensar um pouco em relação, acho que talvez fazendo até uma rodada de trás para frente agora, do Thiago, Davi, Daniel, você tem sentido assim essa mudança de tecnologia como sendo diferente das mudanças anteriores, em algum sentido? Ou seja, você falou da Covid, por exemplo, como é que você tem visto isso e no direito, de repente, você tem sentido um impacto diferente, já que você está também nessa interface, né? Quer dizer, home office é a grande questão, a gente está com outras questões, a dificuldade de organizar a equipe, ou é atender o cliente, ou a dificuldade é porque é tudo junto. O que você vê, assim? Vou tentar agora fazer de trás para frente, daí o Daniel fica por último de castigo e a gente vai rodando aqui. Eu também vou comentando a parte jurídica aqui, para se eu não falar nenhum latim até o final do webinar, né, daí não tem graça. Legal. Bom, eu acho que o grande desafio é tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, todos esses desafios que estão vindo no mesmo momento e com um volume exponencial, assim, né? Então, tem muitas empresas, muitos escritórios jurídicos, muitos departamentos jurídicos de empresa que já estavam um pouco mais preparados, né? Então, já estavam começando no movimento do home office, então já estavam trabalhando com plataformas de gestão em cloud, por exemplo, que o meu colaborador consegue acessar de qualquer lugar, mas tem uma montanha de empresas que não tinha nada disso, né? Então, estavam ali trabalhando no papel ou, no máximo, numa planilha Excel. Então, para essas empresas que não tinham nenhum tipo de tecnologia, não estavam adotando quase nenhuma tecnologia, eu acho que é um impacto maior, né? Elas estão tendo que sofrer um pouco mais para fazer essas mudanças. Mas, por outro lado, já tenho visto impactos positivos aí dessas mudanças, né? Eu vi algumas notícias de tribunais de justiça que estão usando o que eles chamam de teletrabalho, né? Que na verdade é o home office, e nesse modelo de trabalho têm sido até mais produtivos do que o modelo anterior, né? Então as pessoas elas não perdem um tempo de deslocamento, tipo em São Paulo, por exemplo. Eu sou de São Paulo, eu moro aqui no Paraná, mas eu sou nascido em São Paulo. Para você, em qualquer lugar, você perde pelo menos 1 hora, né? Então, essa 1 hora, a pessoa consegue estar sendo mais produtiva trabalhando em casa. Por outro lado, tem também sessões de plenário em videoconferência, né? Então, coisas que estavam começando e tal, e o pessoal foi forçado a fazer isso de uma maneira mais rápida para manter a justiça funcionando, né? Se não fosse isso, o negócio todo ia parar. Então, eu vejo que é uma mudança que foi meio brusca, assim. A gente consegue ver isso em formato exponencial mesmo. A adoção do e-commerce, por exemplo, né, que não está diretamente ligada aí ao mercado jurídico, você consegue ver que tem muitas pessoas que nunca tinham comprado antes no e-commerce e durante esse período estão fazendo compras, né? Então, está formando uma mudança de comportamento ali nas pessoas, né? E eu acredito que esses comportamentos vão se manter, assim, vai ser o que o pessoal chama de novo normal, né? Então, até agora tinha um padrão, agora a gente não sabe direito o que é, mas depois a gente vai formar um novo padrão. E eu acredito que as tecnologias estão aí e muitas delas chegaram para ficar, né? Então, essa tecnologia que a gente está usando aqui mesmo para essa reunião é uma das que está sendo mais utilizadas no momento, né? E, posteriormente, eu acredito que muitas empresas vão substituir viagens de negócios por teleconferência. Então, acho que tem o seu impacto positivo. Perfeito, muito bacana. Achei bem legal, né? Quer dizer, assim, o Thiago aí nos trazendo algumas questões até comportamentais, né? Eu acho que a tecnologia ela está tão presente no nosso dia a dia, né? E eu acho que eu senti isso muito também que você falou, Thiago. Eu estava dando risada aqui sozinho porque
estou muito acostumado a viajar para dar cursos, né? E eu nunca dei tantas aulas quanto no mês de abril. E olha que eu dou bastante aula fora, mas é porque, assim, alguns lugares que eventualmente teriam um custo de passagem, hospedagem, até o tempo, assim, não posso ir porque, pô, tô fazendo outras coisas aqui, tem um escritório e tal. E, de repente, uma aula em São Paulo simplesmente é um intervalo de almoço, que eu posso gravar, eu posso deixar pronto, e meu aluno pode assistir depois, e os alunos podem trabalhar de vários lugares ao mesmo tempo, e, de repente, o aluno que não pôde assistir a aula, ele ficou com aquela aula gravada para ele assistir depois. Quer dizer, assim, ninguém mais fica doente, ninguém mais... E as aulas também mudaram, porque eu não tenho tempo de, agora vou fazer chamada. Você pode Agora a gente mutar vai todo no mundo na intervalo. sala, né? Na sala presencial você não pode falar para todo mundo fica quieto. Não, agora que você muta todo mundo, você pode É falar. verdade. Parece aquele filme Clique lá. Quem não assistiu esse filme, veja depois. Mas eu acho legal, assim, eu senti isso muito dessa questão também do impacto, você falou, interessante, comportamental. E aí, Davi, que você sente, assim, alguma mudança também no teu setor, ou na tua empresa que você sentiu, dos seus colegas? Vocês já são muito tecnológicos também, né? São empresas com DNA de tecnologia, então falar de computação para você não é que nem no direito, assim, que tem advogado que às vezes o mouse já é uma novidade. Mas conta pra gente. Quanto sim, eu concordo um pouco com o Thiago, tá? Realmente a gente se viu num momento assim que ninguém esperava, né, que fosse acontecer, que seria quase o lockdown aí, né? Seria esse isolamento que a gente teve, que disponibilizar ferramentas para o pessoal trabalhar de casa, né? E, e é um pouco complicado você liberar, né, esses acessos a uma rede interna, a uma rede de dados que a gente tem por conta do tráfego, né? Você está trafegando, você está liberando seus dados para fora, né? As pessoas estão acessando os seus dados de casa, né? E é um pouco perigoso, assim, sabe? E a demanda aumentou não só por conta disso, né? Mas também por conta, né, de fazer esses dados trafegarem de uma maneira correta e o monitoramento deles, né? Isso meio que a gente ficou muito atarefado quanto a essas demandas, né? E assim, o comportamento que a gente teve quanto a isso, a gente percebeu um aumento de produtividade, né, das nossas equipes, mesmo trabalhando em casa. Eu achei muito interessante isso, né? Teve um aumento de produtividade dos gestores, por exemplo, que conseguiu acompanhar melhor, né? A gente achava que era um pouco mais complicado de reunir o pessoal, de conseguir dar andamento nos projetos, mas isso realmente não aconteceu. Foi completamente o contrário, as pessoas ficaram mais focadas trabalhando em casa e houve um aumento de produtividade, né? Então, quanto a isso, assim, eu acho que tem sido excelente, foi uma nova maneira de ver, né? A gente aqui na Space, a gente já tinha, como você falou, né? A gente sempre pensa em trazer novas tecnologias aqui para a Space, principalmente nessa área de infraestrutura de TI, e a gente meio que já estava preparado quando isso aconteceu, né? A gente colocou em todos os nossos sites nas capitais do Brasil, a gente já tinha colocado um firewall Next Generation, né? E neles a gente conseguiu habilitar VPNs, então as pessoas conseguiam trabalhar, né, com as redes dos nossos sites conectadas aos dados tranquilamente, com tunelamento, com chave compartilhada da VPN, enfim, conseguiu ter acesso aos dados, conseguiu, enfim, cara, o pessoal trabalhou tranquilamente em casa, até de telefonia o pessoal conseguiu acessar, né? Então foi algo que fez a gente reaprender um pouco mais sobre tecnologia da informação, né? A gente colocar em prática, tirar do papel realmente aquilo que a gente vem aprendendo em relação à proteção de dados, né? E colocar isso na prática mesmo e seguir em frente. Acho que é Pô, isso aí.
Legal. Então aí já soltou um VPN, né, galera? É uma rede privada aí, traduzindo um pouco a gente faz um glossário depois, né, para o pessoal. Fazer um glossário aqui depois, né? Mas a ideia é o Virtual Private Network, se eu não estou enganado. Então a ideia é uma rede aí que você consegue lidar aí de uma maneira bacana. Vamos dizer assim, a gente não está na empresa, mas ao mesmo tempo está. Então essas questões são bacanas de se pensar, os impactos jurídicos, né? O nosso foco de hoje, antes de eu passar para o Daniel, pensando um pouco isso, né? Então eu tenho funcionário que vai ter que ter novas regras que vão do básico, né? Um dress code que ele tem que respeitar, uma política de postura, de cuidados que a gente já tinha, assim, os antigos termos de confidencialidade. Pensem nas empresas do ramo de tecnologia, né? Tudo envolve, posso ou não posso entrar com pendrive, disquete ainda, né? Tô falando uma palavra já de museu aqui, né? A gente brincou antes do evento começar, de sistemas antigos de informática. Com certeza o que a gente está falando agora, daqui a 5 ou 10 anos, as pessoas vão rir também, falar, nossa, eles usavam VPN, né? Alguém vai olhar esse webinar e falar, nossa, eles usavam o Zoom, né? Porque as empresas que existem hoje podem não existir amanhã. Aliás, em tempos de Covid isso é muito forte. E a tecnologia, até com as características que o Daniel trouxe no começo da fala, né? De escalabilidade, de novos critérios, da capacidade de ter uma empresa que funciona em diferentes ambientes e talvez até mais pronta para os riscos novos. O direito também tem essa capacidade de lidar com riscos não esperados das pessoas, tá? Então, isso é bacana, que são riscos, desde riscos da tecnologia mesmo, o Davi falou, né? De repente alguém pode invadir. E aí eu tenho tanto uma falha, que pode ser a falha humana, né? O pessoal da TI gosta de falar, né? Hardware, software e peopleware, né? Ou seja, a falha humana, ou eu posso ter também alguma dificuldade que vem de um terceiro, né? Porque agora não é só dentro da minha empresa o acesso, mas agora eu tenho várias portas ou várias janelas, se quiserem falar assim. Eu abro uma possibilidade maior de vulnerabilidade, ou seja, eu tenho que estar mais atento. Então, ele já disse, olha, mas ninguém vem aqui tentar vir em cima de mim porque eu estou com um firewall novinho. Então, reciclei, aproveitei a situação, prevendo um risco maior de vulnerabilidade, porque minha equipe está fora, etc., para orientar melhor a minha equipe. Então, a questão do treinamento, que o Thiago tinha puxado também, novas habilidades, novo treinamento. Bacana. Daniel, me conta aí um pouquinho aí, novo direito novo, sentindo impactos jurídicos. Tivemos aí pouco tempo atrás aí uma mudança na LGPD de volta, todo dia muda, House of Cards ou LGPD. E aí, Daniel, o que você conta pra gente? Antes de entrar nesse tema, Schumann, eu queria só retomar um pouquinho o que o Davi falou, essa questão da segurança da informação e as medidas de isolamento social que você trouxe, acho que é oportuno esse debate. Tá? A situação que a gente está vivendo no contexto de pandemia deixou muito claro que o setor de tecnologia da informação e comunicação é extremamente essencial, né? Tanto é que a gente, pela Brascom, a gente conseguiu as cartas de autorização para que os veículos, tanto de operadoras, quanto profissionais que fossem fazer NOC, SOC, enfim, trabalhos de campo, data center, todas essas infraestruturas críticas, pudessem continuar transitando nas vias, né? Então, assim, as pessoas às vezes pensam, o que é essencial? Rodovia, transporte, isso é essencial, tem que ficar... Mas você tem toda a infraestrutura por detrás, por exemplo, de um hospital, que é a sua própria, né, serviço de TI, seu serviço de segurança da informação e assim por diante. Então, mais do que nunca, a atividade do profissional de tecnologia da informação, ela se tornou relevante, né? Existe uma grande mudança que está acontecendo, que é, de fato, esse novo normal. Para o setor foi simples, né, se adaptar de alguma maneira, até porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar de maneira remota ou usando os meios telemáticos, né, como usa o jargão jurídico, né? Tanto é que no nosso ecossistema 80% dos profissionais estão em regime de trabalho remoto, né? E é um regime que confere alguma segurança hoje, principalmente no contexto da modernização trabalhista, né, que você tem a exoneração do controle de jornada do profissional que está no trabalho em casa, né? Claro, alguns pontos de insegurança remanescem, protocolos de retomada vão precisar ser definidos, que não sejam inibidores, e aí a gente já começa a falar de regulações mais setoriais, né, ou um arranjo autorregulatório que talvez seja necessário para a gente poder enfrentar o período de retomada. Não faz muito sentido um monte de legislação ex ante, né, para definir como que tem que ser o trabalho na empresa, se tem que ter o gel tanto, enfim. Algumas coisas aí vão precisar ser estudadas. Entrando na tua pergunta, Schumann, especificamente, né,
A gente está diante de dois paradigmas específicos que sempre existiram no direito, né? Primeiro é o da regulação ex ante e da regulação ex post. Em que medida que a gente deve lançar a mão numa dogmática que seja ex ante ou ex post? Isso é um trabalho importantíssimo que está sendo feito, inclusive o parlamento é protagonista nisso, até porque num regime de Estado de Direito democrático é o parlamento, né, que define a legislação. Aí que se tornou cada vez mais relevante o trabalho de entidades e o lobby no sentido puro da palavra, né, é explicar qual é a atividade econômica que mereceria um paradigma ex ante e qual tipo de atividade econômica é necessário uma legislação principiológica, indutora e assim por diante, né? Quais são as soluções que a gente tem encontrado? Primeiro, alguns desafios, né, que precisam ser indicados. A legislação de proteção de dados, ela é um deles, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, juntamente com outras entidades, inúmeras outras, a edição dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma legislação que agora, ontem mesmo, né, foi aprovado o projeto 1179, que deixou a vigência dela para agosto, como estava originalmente, e as sanções para um pouquinho adiante, mas tem uma medida provisória em vigor que joga a vigência dela para o ano que vem, né? Então você vai ter um conflito de leis aí bem interessante para você, Schumann, que gosta do direito para caramba, vai ser um prato cheio aí para as discussões, né? Mas se você perceber na própria Lei Geral de Proteção de Dados, ali dentro da parte onde você tem os princípios intra-legem, né? Você tem já um DNA de regulação ex post, né? Você tem a questão de sopesamento de fontes. Ali no artigo 2º, se você olhar, você tem vários valores que estão encetados ali: direito, fundamentos a respeito à privacidade, liberdade de expressão, intimidade, desenvolvimento econômico. Na verdade, o que é isso? É um desenrolar de direitos, garantias fundamentais que já existem na própria Constituição Federal. Tá? Não à toa, a gente tem trabalhado, a gente tem defendido a aprovação da PEC 17, né, que é a PEC que constitucionaliza a tutela de proteção de dados. E por que chamar tutela, né? Eu acho importante usar esse termo, porque o que se busca na proteção de dados não é o embargo à coleta e o tratamento de dados, né? O que se busca com a tutela de dados é um uso responsável, né? Dentro dos limites em que se preserva garantias e direitos fundamentais dos titulares, né, que são os donos das informações, você permite às empresas, ao setor produtivo, ao governo, fazer um trabalho de tratamento de informações a bem do interesse público, né? Maximizando o bem-estar geral da sociedade. Então, esse é um exemplo, a LGPD ela é um exemplo de legislação ex post, né? Schumann, a hora que você quiser me interromper, eu queria falar só da questão tributária, tá? Que é um outro ponto que eu acho que é muito saliente na nossa discussão sobre impactos da tecnologia na dogmática, né? Nos institutos jurídicos. Hoje a gente vai falar da bitributação? Eu vou falar, se você quiser falar depois sobre isso. Não, beleza, eu só faço uma pontezinha, daí eu te passo já completo. Fechado. Só ia comentar o teu para a gente não perder da LGPD, que eu acho que é um assunto que você quer dar mais. Eu só queria concluir uma vírgula então, na LGPD. Hoje, qual é o maior desafio da LGPD? Primeiro, confiança social, né? A gente precisa construir confiança social. As pessoas têm que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é um mecanismo de proteção, mas também um mecanismo de segurança jurídica, né? A gente tem investimentos em tecnologias de transformação digital represados e a perspectiva é que até 2023 a gente tem investimentos da ordem de 465 bilhões de reais, sendo que especificamente na área do Davi, ali, de segurança da informação, são 13 bilhões até 2023. Então, confiança social é o primeiro pilar. O Brasil é o 4º país do mundo em desconfiança em relação ao uso dos dados. Ninguém confia. Eu dou meu dado, eu não sei para onde vai. Enfim, existe esse problema, né? O segundo pilar de 3 é a questão da indução econômica e inserção global. A LGPD ela é fundamental para incluir o Brasil nas cadeias globais de valor da economia digital. A gente não vai conseguir prosperar enquanto país fixando o valor aqui, tendo empresas multinacionais, nacionais multinacionais ou empresas startups que possam prosperar e exportar serviços para mercados relevantes, se nós não tivermos um diploma protetivo ao menos semelhante com o GDPR, né, que é o regulamento europeu. Então, esse é um ponto muito importante e, inclusive, para entrar na OCDE.
né? Que é um requisito. Então, a existência de uma autoridade nacional de proteção de dados que seja independente, que não é aquela que está na LGPD, mas que a LGPD diz que vai ser trabalhada a natureza jurídica dela posteriormente, é uma coisa importante. E o último pilar, para te passar a palavra, Schumann, é o alto grau de conformidade que a própria ANPD vai ser o grande sustentáculo, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enquanto o ente intérprete último da legislação, né, ela vai servir justamente para isso, para fomentar arranjos autorregulatórios no mercado, sem grande centralismo normativo, mas criar uma estabilidade, uma previsibilidade normativa, né? O receio hoje é que o atraso na entrada em vigor, a lei já está em vigor, mas da eficácia das suas cláusulas, da LGPD, e o atraso na instalação da NPD redunde numa consumerização do debate que não é de direito do consumidor na sua essência. Ele pode ser, mas ele não é. Então, esse é um grande risco. A gente tem tentado transmitir à sociedade e ao governo, mas, por enquanto, enfim, é um pouco vão, e estou aqui vocalizando também no webinar. Tá? Legal. Não, acho que foi bacana. Acho que é legal quando a pessoa está mergulhada um pouco numa área. Acho que o Daniel está muito mergulhado na tecnologia, por isso também o convite, né? E a ideia é essa, trazer as múltiplas visões, trazer o mercado, trazer o pessoal de tecnologia para que as pessoas entendam assim que LGPD não é ligar e desligar uma chave, para que entendam que segurança da informação não é simplesmente falar, nossa, mas a empresa não tinha um firewall. Todo mundo tem. Até o computador mais simples tem. Não quer dizer que daí não vai ter uma invasão, não quer dizer que daí a empresa está imune a qualquer coisa. As empresas fazem investimentos constantes em tecnologia, só que não é a mesma coisa de pegar e ver se o extintor está vencido ou não. Porque no ano seguinte, a tecnologia de ataque das empresas vai ser diferente também. Ou seja, aquilo que é esperado muda, né? A gente tem um momento de crise, ao mesmo tempo em que os desafios tecnológicos estão presentes. E da LGPD, acho que as considerações muito legais, né? A gente teve essa mudança, cada hora muda, né? Por isso que eu brinquei, parece House of Cards, porque quem não acompanha esse seriado é sempre uma mudança, sempre uma reviravolta, né? A gente está sempre com essas surpresas. Essas dificuldades não têm a ver com a Covid, e é interessante essa percepção. Claro que a Covid traz desafios, mas, na verdade, sobretudo, ela mostra a nossa demanda de tecnologia como nunca antes. Foi a fala do Thiago no início, a fala do Davi. E ela também demonstra, na linha dos teus pilares, né, que o judiciário está aplicando as normas de proteção de dados. O STF julgou agora a questão do IBGE recente, já houve condenação contra a Vivo, contra a ERG, enfim. Temos vazamentos de dados grandes o tempo todo. E o que vai acontecer? Como você bem pontuou, a proteção de dados não nasceu agora, né? A privacidade não nasceu agora, ou seja, na falta de disposições, e independente da última data que se defina para a LGPD, número 1, a gente tem uma data, vai começar. Então não adianta, não, mas eu não sei quando vai começar. Beleza, mas LGPD não é igual chuva, assim, que você fala, agora começou a chover, eu ligo o guarda-chuva. É um planejamento muito grande que tem que fazer. E eu acho engraçado que as pessoas estejam, assim, prorrogando essa implementação, porque, na verdade, o que eles estão fazendo é criar um problema para si próprio, porque eles vão ter que fazer essa adequação de projetos que já estão desenvolvidos. Então, agora eu desenvolvi uma plataforma de home office para minha empresa. Só que se eu não adequo já a privacidade desde a concepção, né, que é a lógica da GDPR e a lógica da LGPD, o que vai acontecer? Vai ter que corrigir depois. Falou, opa, essa câmera aqui, de repente, estava filmando um ambiente familiar e uma criança apareceu numa reunião da empresa. E agora? Agora você que tinha até então um problema pequeno, que podia ser, olha, pessoal, vou dar uma orientação para vocês, por gentileza, cuidado com a câmera e tal. Agora você surgiu com um problema grande. Imagina se ao vivo e aqui parece uma criança aqui, se ela não está com roupa. Enfim, um exemplo pequeno, bobo talvez, mas só para mostrar como assim a falta de cuidado antes vai gerar problemas que as empresas não precisam. A gente já tem Covid, a gente já tem dificuldades sociais, a gente já está preocupado com a saúde mental, a gente já está preocupado com tecnologia, a gente já está preocupado com conexão de internet, que agora todo mundo fica mais desesperado, né? Você está no meio de uma reunião com o cliente, não é mais que você dar uma engasgada, agora você sai do ar, né? Enfim, a gente voltou para a época que o telefone não funcionava bem, você ligava para alguém e não ouvia, né? Que a gente tinha que ir até perto da janela para fazer uma ligação. Enfim, eu acho que são questões muito importantes, e isso que você falou, né? A consumerização significa o quê? Se a gente não tiver um bom cuidado, a LGPD vai acabar virando uma norma como reforço para outras, e isso vai gerar uma desagregação de jurisprudência, ou seja, a gente não tem um padrão de exigência entre empresas,
E na área que você trouxe de tecnologia, também entre elas é muito importante. Eu sei que me alonguei aqui também falando, já está chegando no último bloco aqui, mas o que eu quero dizer assim, pensando em termos vou usar a terminologia da GDPR, ok? Em termos de controlador e processador, ou falando em português aqui para todo mundo poder entender bem. Quando eu terceirizo o meu cloud, o meu antivírus, a minha impressão de crachá dos meus funcionários, a carta que eu mando, um cartão de parabéns, de aniversário, de Feliz Natal, que tem o endereço de todo mundo, que tem um nome, então tem um dado pessoal. Tudo isso, sem o devido cuidado, está gerando um passivo que não está sendo levado em conta. Tá? E que me parece que é alguma coisa que a gente deve cuidar. Justamente em épocas de Covid, são épocas de remodelar, são épocas de repensar, são épocas de resiliência, mas são épocas também de fazer um uso inteligente das empresas. Às vezes, de fato, tem que gastar um pouquinho mais agora para não ter problema depois. Mas fale da bitributação, senão você vai brigar comigo. Eu acho que... Não, mas é isso mesmo. É bitributação. É excelente, você trouxe a questão da jornada de conformidade, né? A jornada de conformidade de dados não pode ser mais atrasada, né? Está na hora das empresas se adaptarem. A Lei Geral de Proteção de Dados ela só veio reforçar direitos e garantias que já existiam, né? E que, claro, ficou massificado por causa da questão da economia de dados. Outro fenômeno, Schumann, que a gente vê impacto grande, né, decorrente dessas mudanças, da própria quarta revolução industrial, enfim, do uso dos softwares e assim por diante, é o problema da subsunção dos fatos jurídicos às hipóteses de incidências tributárias, né? A gente tem grandes dificuldades hoje de explicar, especialmente para as autoridades fazendárias, fenômenos que já são tributados e alguns outros que a autoridade tributante às vezes não sabe como definir adequadamente, né? Um exemplo clássico, acho que o Davi e o Thiago talvez tenham conhecimento já, porque apesar de vocês estarem na parte já de frente de programação, vocês podem ter ouvido falar que é a bitributação da licença do software, né? Existe uma grande discussão jurisprudencial e na doutrina sobre se a licença de software ela estaria elegível a uma incidência de tributos como o ISS ou o ICMS, né? O que ocorre hoje é que tanto o ISS quanto o ICMS estão incidindo no mesmo fato gerador, que é a licença do software, né? A nossa Constituição ela proíbe essa relação de bitributação. Você só pode ter um tributo sobre o mesmo fato gerador, né? Salvo alguns casos específicos. Um imposto, né, sobre o mesmo fato gerador, vamos ser mais específicos. Então, você tem esse problema, porque, segundo alguns estados, o software seria uma mercadoria, né? Você teria a circulação de titularidade e assim por diante. Para o lado dos municípios, que é a tese que eu entendo que é a mais forte, você entende o software como um direito autoral, né? Um direito de autor, em que você não faz a tradição da coisa, você não circula titularidade para o usuário quando você licencia um software. O que você faz? Você inseta com ele um contrato de licença, né? Eu fico com a propriedade e a propriedade do software ela é caracterizada pelo código-fonte, né? Essa é a lei do software, é assim que ela diz, né? Então, eu continuo com o código-fonte, eu sou, por exemplo, uma grande empresa desenvolvedora de software, eu tenho um ERP, e eu licencio para o Davi o uso e o gozo desse software. É como se ele estivesse entrando na minha casa, alugando essa casa, né? Claro, aluguel não incide tributos, tem uma súmula sobre isso, mas enfim, o software, no entendimento dessa doutrina, e que é a qual eu me perfilo, em qual na Brascom tem defendido na ADI 5958, que é a ação direta de inconstitucionalidade mais recente sobre o tema, é que a natureza do software não comportaria a incidência do ICMS, porque não há a tradição da titularidade, as relações econômicas são de licença, e por se tratar de um bem incorpóreo também, tá? E também de outras inconstitucionalidades relacionadas à própria edição do convênio, do CONFADO, lá, enfim, tecnicidades jurídicas, tá? Então, esse é um elemento no âmbito do direito tributário que a gente vê uma disrupção decorrente da própria tecnologia e que a gente precisa resolver esse imbróglio, né? Um outro elemento que eu acho bem relevante dizer é a questão da atribuição do recolhimento de ICMS por plataformas que tem marketplace, né? Essa é uma discussão que está emergindo agora, especialmente no contexto do Covid-19, né, da pandemia, em que, de repente, o marketplace bombou, porque ninguém pode abrir a sua loja, então você tem que se expor em algum canto para continuar vendendo. Então você vai para uma Amazon, para uma lojas americanas, enfim, você acha o espacinho no lado de marketplace, porque as plataformas elas são constituídas do inventário, que é o acervo da plataforma em que ela vende, e aí quando ela vende incide o ICMS, e
marketplace, onde ela dá espaço a terceiros para fazerem vendas, né? É como se fosse um shopping, só que virtual. E aí você tem grandes confusões sobre quem seria responsável por recolher o tributo. Na verdade, assim, a ideia de alguns estados é facilitar a sua atividade fiscalizante e jogar tudo para a plataforma, o recolhimento do ICMS das mercadorias vendidas ali. Então, o Thiago entrou na plataforma do Davi e vendeu uma capinha de celular. O Thiago é o vendedor que tem que recolher o ICMS, mas eu, o Estado, eu estou preferindo cobrar do Davi porque é mais simples. Tá? Isso não é uma hipótese legítima de substituição tributária. Tá? A Constituição é muito rígida. Então, esse é um outro ponto. E, por fim, vou concluir, Schuman, tem muitos outros na área tributária, mas eu acho que o mais relevante é o seguinte. A gente precisa passar uma reforma tributária urgente. Primeiro, o Brasil não precisa de um digital tax, como na Europa existe esse debate. No Brasil, as atividades, os fatos imponíveis, né, as atividades econômicas de tecnologia da informação e comunicação já são tributadas, seja por ISS, seja por ICMS, às vezes pelos dois, como eu citei, tem CID remessas, enfim, tem diversas contribuições e impostos. O que a gente precisa? A gente precisa aprovar a PEC 45 na forma da emenda 44, que é uma emenda que a Brascom trabalhou com alguns parlamentares, e é, na nossa visão, a emenda que tem mais condições, de fato, de trazer segurança jurídica para a economia digital. E aí eu vou resumir rapidamente para fazer um wrap-up, Schuman, e deixar você conversando, você tocar a live e deixar os colegas falarem também. São 3 elementos principais que existem nessa emenda 44, a PEC 45. Primeiro, é potencializar o IBS. A gente precisa eliminar todos os tipos tributários residuais, CID remessas, FUST, Funtel e etc., e jogar tudo para dentro do IBS. Acabar com a insegurança jurídica da existência de tributos orbitando o sistema. Tá? Manter apenas a CID de combustíveis é o que diz lá. Segundo, dentro da potencialização do IBS, a gente tem proposto incluir a desoneração da folha. A competitividade do trabalho ela é fundamental no contexto de tecnologia da informação, porque o Alex e o Davi sabem bem. O trabalhador de TI ele pode trabalhar em qualquer canto do mundo. Se você for chamado para ir para Portugal para prestar o serviço aqui para o Brasil, você vai. A linguagem de programação ela é universal, você vai para qualquer canto. Então a gente precisa ter competitividade no mercado de trabalho. Então a gente precisa tirar os tributos que estão na folha de pagamento, que são inibidores de contratação de trabalhadores super especializados, para jogar para a receita bruta e fazer isso uma sistemática permanente. Hoje o setor está desonerado, a desoneração termina em dezembro, temos lutado para prorrogar isso, e a PEC 45, na forma da emenda 44, garantiria a perenização dessa sistemática, incluindo a desoneração da folha no IBS, que é o Imposto sobre Consumo. E, para terminar, algumas medidas de segurança jurídica, como, por exemplo, vedação da bitributação, um pacto pela redução da carga tributária nos próximos 10 anos, e assim por diante. Então, assim, Schuman, passando a palavra para você, a gente tem grandes desafios, enfim, e muito trabalho pela frente. Bacana, obrigado, Daniel, pelas considerações. Trouxe aí algumas bandeiras da Brascom, na verdade, algumas bandeiras das empresas de tecnologia. No final das contas, isso é interessante porque eu estava fazendo um estudo aqui para um cliente específico, não posso detalhar muito, mas tem alguns dados do Banco Mundial, as pessoas podem comparar no site do Banco Mundial as características de mercado de diferentes países, né? E você consegue ver assim, tipo de judiciário, facilidade de obtenção de crédito e tal. Eu não vou falar em que ranking a gente está na parte tributária, porque eu não quero ficar triste, mas são dados interessantes do Banco Mundial, é interessante essas comparações, porque quando a gente fala em TI, como você falou, é uma questão global, ou seja, a concorrência é de qualquer lugar, inclusive das empresas brasileiras, quer dizer, para elas concorrerem. O custo de tecnologia é um custo para todo mundo, cada vez mais presente, né? A gente está falando isso, todas as soluções aqui são de tecnologia. Esse evento aqui envolve um conjunto de tecnologias para exibir, esse webinar, para transmitir. Schuman, esse ranking que você se referiu também tem um índice de competitividade do mercado de trabalho, e a gente está lá embaixo, entendeu? Que é outra coisa que... Então, assim, é bem legal. Estou trazendo dados do Banco Mundial, que eu acho que é uma validação forte. Essa questão da bitributação que você trouxe mostra as características, né? Se a gente for até lá atrás, assim, a gente já está fechando aqui o nosso webinar, mas só para lembrar, a gente tinha a discussão do e-book, né? Antes, o e-book é livro, né? Falar, não, o e-book não é livro, é livro. É claro que tem discussões novas. Quando eu compro um e-book, para pegar uma discussão que foi feita agora recentemente na Europa, né?
Quando eu compro um e-book, eu tenho o direito de passar para alguém ler? Assim como eu compro um livro? Porque daí, imagina lá os meus alunos da faculdade, um vai comprar o livro e vai passar para 50. Então, é claro que a gente tem discussões, não é simplesmente mudar de plataforma, né? Agora, eu vou cobrar uma licença de software ao mesmo tempo como produto e como serviço, ICMS e ISS, bom, alguma coisa está estranha. Né? Ele é um produto, ele é um serviço. As próprias empresas, na sua atividade, começam a pensar. A gente começa a pensar em DPO as a Service, em Software as a Service, né? Então, a gente tem aí várias empresas conhecidas nesse âmbito, ou seja, as próprias empresas estão reinventando e repensando o seu core, pensando o que é o seu negócio, e o direito tributário está meio perdido. Falou, como é que eu tributo? Como é que eu tributo? Na dúvida, tributa todo mundo, tributa aqui, tributa lá, tributa onde a empresa fez o serviço e também quem recebeu, tributa com... Opa, mas pera um pouco, né? Se tem uma regra que no mundo inteiro faz sentido, é que a bitributação ela é exceção, né? Se não é para dizer que não cabe, então esse bis in idem, eu prometi que ia falar alguma coisa em latim até o final da live, né? Esse bis in idem, né? Data vênia aí todo mundo, é alguma coisa para a gente cuidar. Tiago, quer falar alguma coisinha? Davi? Vamos primeiro, acho que o Davi, daí o Tiago, pode ser? Davi, para a gente fazer sempre cada vez um como primeiro. Davi, quer contar alguma coisa para a gente? Mandar um abraço para alguém? Não, cara, só fazer um complemento, uma coisa que o Daniel falou no comecinho da fala dele, a questão do desafio, né, da gente confiar os nossos dados, né, a terceiros, né. Ele falou desse desafio, mas é um desafio também bem interessante, né, convencer também as pessoas a se engajarem, a proteger os seus dados, né. Elas têm a noção de que para que elas vão ser usadas, né? Eu sei que a LGPD ela faz com que o controlador dos dados avise, né? Que como que vai ser utilizado, como que vai ser tratado, enfim. Mas fazer as pessoas se conscientizarem que, por exemplo, você vai usar um Spotify hoje, né? O Spotify você pode usar gratuitamente, né? Você não está comprando o produto Spotify, né? A partir do momento que você está utilizando gratuitamente, o produto são seus dados, né? Você é o produto, né? Então, as pessoas terem esse consentimento, essa noção de que ela está sendo, né, o produto do Spotify, digamos assim. E as pessoas terem esse cuidado com os seus dados, com os dados dos seus familiares, enfim, com da sua empresa, né? Você até colocou uma questão importante sobre reuniões, né? A pessoa em home office ali faz uma reunião, de repente passa a criança pelada, aí teve casos, né? De pessoas nuas, né? Em reuniões que apareceu, dando na televisão e tudo mais. Então é um pouco complicado, né? Expõe, né, outras pessoas, expõe a empresa, né, expõe, enfim, toda a particularidade de dados da pessoa. Assim, eu acho que esse também é um desafio muito grande, sabe? Não só a gente fazer as pessoas confiarem nas empresas que coletam dados, né, mas também fazer as pessoas se engajarem na proteção de seus próprios dados, sabe? Eu acho isso que é bem importante. Acho que é isso que eu tenho para falar agora. Cara, muito legal. Plenamente de acordo. Thiago, eu acho que eu já vou dar meu tchau aqui para o Thiago fechar. Pode ser, Thiago? Eu vou falar primeiro, agradecer a todo mundo que cada um contribuiu bem diferente. Achei bem legal essas múltiplas visões. A gente do direito faz muito congresso jurídico, todo mundo do direito falando com todo mundo e ter essa visão da TI para nós é sempre importante, do mercado, enfim, é software, é hardware, é nenhum deles, é um novo produto, né? Streaming, como é que a gente vai fazer? Streaming não é TV a cabo, e-book não é livro, enfim, né? Então a gente tem todas essas invenções interessantes, né? Daqui a pouco a gente vai ver se o DPO é funcionário ou não é, se ele é serviço, se ele é empregado, né? A gente vai ter muitas discussões importantes, né? Se ele tem, enfim, a gente já tem pensado sobre os impactos trabalhistas, algumas características do DPO também, como comissão ou sem comissão, fora da empresa, dentro da empresa, enfim.
mas eu acho que foi muito legal, eu curti muito mesmo, achei bem bacana. Vou até mudar minhas senhas, atualizar meus firewalls depois de conversar com vocês. E, Thiago, manda aí um abraço para todo mundo também. Cadê você? Beleza. Bom, eu acho que é uma discussão extremamente relevante, né? Pegando até o gráfico que o Daniel mostrou no começo, um volume de dados que está sendo gerado nesse momento é absurdo, né? Então o pessoal diz que os dados são um novo petróleo. E até pegando um gancho do exemplo do Davi, que falou sobre o Spotify, eu vi que eles estão lançando um produto para os criadores de música jogar sua música numa inteligência artificial ali e ver se as pessoas vão dar skip ou não, sabe? Então, tipo, eles estão usando os seus dados para gerar novos produtos, né? Então, e aí cai nessa questão da regulamentação. Esse produto é o quê, né? Tipo, ele usa dados, mas ele é uma outra coisa. Então, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que fazer cada vez mais e contar com o apoio, né, dos legisladores aí do nosso judiciário e trazer esse pessoal para dentro do barco, porque senão a gente não pode parar, né? A gente tem que competir com tecnologias que estão vindo do mundo inteiro, né? E até um ponto que você citou, o cara de tecnologia consegue trabalhar daqui prestando serviço para Portugal e para o Japão ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa estar com isso em pauta e trabalhar para que a gente tenha os mecanismos aí para conseguir ser competitivo e trazer mais tecnologia e evolução, seja para o direito, seja para o nosso país. Obrigado mais Beleza, uma galera? vez, pessoal. Obrigado para todo mundo, um abração. Obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer. Até mais, gente. Um prazer.